Olá, meus amigos concurseiros. Estamos aqui para mais uma aula de legislação educacional para o concurso da SEMEC Belém. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996. Na nossa última aula sobre a LDB, nós falamos sobre as modalidades e as etapas da educação básica. Então, hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar a partir deste momento e nós vamos explicar quais os objetivos da educação básica e de cada uma das suas etapas. Depois, vamos falar sobre a educação superior e, em seguida, sobre as outras modalidades que a LDB coloca dentro da educação. Tá? Então, nós vimos rapidamente na nossa aula anterior o que era cada uma dessas modalidades e cada um desses níveis de ensino. Então, agora nós vamos adentrar o que a LDB tem a dizer sobre isso. Vamos começar pela educação básica, de forma geral. Vamos para a nossa apresentação. Como vocês podem observar, a LDB define a educação básica, que tem o seu objetivo como desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Está sublinhado formação comum, cidadania e trabalho em estudos posteriores. Por que eu sublinhei? Porque são palavras-chave para você lembrar qual é a finalidade de uma educação básica, ou seja, uma educação que vai fornecer a base para os indivíduos. Que base é essa? Formação comum. O que é uma formação comum? É a mesma formação para todos, de forma geral, certo? Para o exercício da cidadania, ou seja, uma formação que vai servir para que a pessoa conheça as demais áreas de conhecimento, as várias áreas de conhecimento, para que ela possa conhecer também os seus direitos, os seus deveres e as coisas que vão estar relacionadas com o seu cotidiano. E para progredir no trabalho em estudos posteriores, porque são conhecimentos que vão servir para que ela possa aplicar no seu trabalho e para que ela acesse outros níveis de ensino, como a educação superior, e a partir destes conhecimentos que ela tem da base, ela consiga se desenvolver em níveis acima, caso ela deseje, continuar os seus estudos. Então, esta é a finalidade da educação básica. A LDB também define como que essa educação básica pode se organizar. Nós estamos acostumados a ver a educação básica organizada em séries anuais. Então, é a primeira possibilidade que a LDB coloca, séries anuais. É o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, isso são séries anuais. Períodos semestrais, certo? Ou seja, por semestres, a cada 6 meses é um período diferente. Então, ao invés de ser dividido por ano, é dividido por semestre. Em ciclos. Como exemplo de ciclos, nós temos a própria organização da SEMEC, que é o órgão para o qual vocês vão prestar concurso. A SEMEC ela é organiza a educação básica em ciclos. Então, você tem o primeiro ciclo, que são 3 anos do ensino fundamental, os primeiros 3 anos. O segundo ciclo, que é o 4º e 5º ano, certo? São 2 anos. O terceiro ciclo, que vai do 6º ao 7º ano, ou seja, mais 2 anos. E o 4º ciclo, que é do 8º ao 9º ano. Então, a SEMEC se organiza em ciclos. O que isso significa? Que a ascensão para um ciclo posterior, ou seja, a passagem do aluno para um grau maior, ele vai se dar apenas após o ciclo, ou seja, no primeiro ciclo, que vai do 1º ao 3º ano, o aluno ele só é avaliado em termos de só tem a avaliação dele fechada após o 3º ano,
para saber se ele vai passar para o ciclo posterior. Então, dentro da Secretaria Municipal de Educação de Belém, funciona desta forma. Existe a alternância regular de períodos de estudos. Vou dar um exemplo, a instituição onde eu trabalho. Eu trabalho em um campus rural de uma instituição federal, e lá a gente trabalha com alternância pedagógica. O que isso significa? Você tem um período, e aí a própria instituição pode definir como vai ser esse período, se é de um mês, se é de 2 semanas, em que você se encontra com os alunos, e outro período que os alunos voltam para as suas comunidades, certo? Então tem esse período aí de alternância. Grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios. Com base na idade, é o que a gente está acostumado a ver, né? A divisão dos anos das séries anuais é baseado na idade, né? Então, primeiro ano, geralmente são alunos de 6 anos de idade, depois 7 anos de idade, e assim por diante. Mas qualquer critério pode ser definido, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, a gente tem aí essas possibilidades que a LDB coloca para a organização da educação básica. A escola vai poder ainda reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos fora do país, tá? Tendo como base as normas curriculares gerais. Então, a escola vai poder fazer, vai ter autonomia para fazer essa reclassificação desse aluno. Uma outra coisa importante que a LDB traz é quanto à organização do calendário, que ele deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto na lei. Volta aqui para a gente. Então, por que há essa adequação do calendário prevista aí na LDB? Porque existem as comunidades rurais, existe a educação do campo, existe a educação quilombola. Então, a educação ela vai se dar nos diversos contextos. Então, como, por exemplo, geralmente na educação do campo, nós temos os ciclos, né, agrícolas, e muitos alunos ajudam as suas famílias nesses ciclos, o calendário escolar ele deve se adequar para que esse aluno não perca o ano letivo. Lembra quando a gente falou lá dos princípios e fins da educação e do dever do Estado de manter os alunos, não só de trazer os alunos para dentro da escola, mas de mantê-los dentro da escola? Pois é, tudo que vai vir depois vai vir ligado a esse princípio, ou seja, o Estado vai ter que fazer ao máximo para que o aluno possa estar na escola, possa ter acesso à educação. Então, essa organização de calendário ela está relacionada com esse princípio da manutenção dos alunos na escola, e isso abrange também os alunos do contexto rural, baseado aí, adequando o seu calendário ao calendário climático, ao calendário agrícola. Vamos para o nosso próximo slide. Então, olha só, a LDB também vai definir o currículo que essa educação básica vai seguir. Então, como deverá ser o currículo? A gente tem ali a base comum com parte diversificada. Isso já está na LDB já há um certo tempo. Apesar da base comum ela ter sido promulgada há 4 anos atrás, já desde lá do início, que a própria Constituição já vinha falando que o currículo deveria ter uma base comum. Tá? Então, é uma base comum com parte diversificada. Isso é importante a gente lembrar. E qual vai ser a base comum? Quais vão ser os conteúdos comuns dessa base? Então, olha só. A gente vai ter língua portuguesa, a matemática, o conhecimento do mundo físico e natural,
realidade social e política, arte, educação física. E, gente, um detalhe muito importante agora. A última mudança na LDB com o advento também da Base Nacional Comum Curricular, que é a definição da língua inglesa como língua estrangeira obrigatória no currículo a partir do 6º ano. Por que eu estou falando isso? Vocês lembram que eu disse na aula passada que a gente deve pegar sempre uma versão atualizada da lei? Pois é, a versão antiga da LDB dizia que o conteúdo obrigatório deveria ser uma língua estrangeira moderna. E aí ficaria a critério do estabelecimento definir qual seria essa língua estrangeira. Agora, qual a mudança que ocorreu? A língua estrangeira é a língua inglesa. Então, está fechado em língua inglesa a partir do 6º ano como conteúdo obrigatório. Então, pode ser que uma questão do concurso, como já aconteceu, tá, queira brincar com essa mudança na legislação. Pode colocar lá língua estrangeira moderna. Pode ter isso lá numa alternativa. E pode ter em outra alternativa falando que é a língua inglesa a partir do 6º ano. Qual é a que você vai marcar? Você vai marcar a que está dizendo que é a língua inglesa a partir do 6º ano. Então, fiquem muito atentos para essa possível pegadinha em questão de concurso. Já aconteceu e pode ser que aconteça de novo, tá? As bancas de concurso costumam repetir muitas questões. Às vezes mudam um detalhe ou outro, mas eles repetem questões em mais de um concurso. Então, fiquem atentos para isso. Os conteúdos curriculares da educação básica deverão observar ainda as seguintes diretrizes. Então, difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos. Lembra lá? Preparação para a cidadania. Não é verdade? Então, olha só. De respeito ao bem comum e à ordem democrática. Então, isso tem relação com o exercício da cidadania que está definido lá nos objetivos da educação básica. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Orientação para o trabalho, olha lá nos objetivos, que fala da preparação para o trabalho. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Na oferta da educação básica para a população rural, olha só, vai reforçar aquilo que a gente viu anteriormente. Os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares, metodologias apropriadas, as necessidades e interesses dos alunos na zona rural, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas. E a adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então, olha como a LDB diz que o Estado tem que fazer de tudo para que a escola se adeque ao aluno, tá? E não o aluno se adequar à escola. Então, sempre tentem manter esse princípio em mente em qualquer questão relacionada à LDB. É sempre a escola que vai tentar se adaptar ao aluno e não o inverso. Volta aqui para a gente. Então, olha só. Agora, nós vamos ver cada etapa da educação básica. Os objetivos, como se define a carga horária e como que ela vai se organizar. Vamos lembrar que a educação básica ela tem 3 etapas. Ela tem a educação infantil, que tem uma subdivisão. Ela tem o ensino fundamental e ela tem o ensino médio. Tá? Vamos tratar agora das peculiaridades de cada uma dessas etapas dentro da educação básica.
Então vamos lá, vamos começar pela educação infantil. Nosso primeiro slide. Está aparecendo aí para vocês, então, o que a gente tem que saber da educação básica? Olha a finalidade da educação básica. Da educação infantil, perdão. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, olha só, é um complemento da educação familiar e da educação que o indivíduo vai ter lá na sociedade, no meio em que ele vive. Ok? Então, muita atenção para essa finalidade da educação básica. E atentem também para a idade. A educação infantil é até os 5 anos de idade. O texto antigo da lei dizia que era até os 6 anos, porque o ensino fundamental antigamente tinha apenas 8 anos. Com a implementação do ensino fundamental de 9 anos, um dos anos que correspondia à educação infantil passou para o ensino fundamental. Tá? Então, a educação infantil vai até os 5 anos de idade. Onde a educação infantil vai ser ofertada? Em creches para crianças de até 3 anos, ou seja, berçário e maternal, e em pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos. Aqui é o Jardim 1 e o Jardim 2, como a gente está acostumado aí a ver essa denominação. Tá? É importante esse detalhe, por quê? Porque já teve questão de concurso brincando com isso, confundindo pré-escola com educação infantil. Então, a pré-escola é uma parte da educação infantil. Tá? A educação infantil ela envolve um todo. Ela envolve creche mais a pré-escola. Tá? E a pré-escola envolve apenas crianças de 4 e 5 anos. Então, atentar aí também para este detalhe. Como é a avaliação na educação infantil? Não tem como objetivo promover o aluno, ou seja, o aluno vai passar de um ano a outro, independentemente de como ele foi avaliado, tá? Ou seja, não tem o objetivo de você passar de série a avaliação na educação infantil, tá? Então é sem promoção, sem objetivo de promoção. A carga horária anual é 200 dias letivos ou 800 horas. E aí é importante, 200 dias, 800 horas. Importante você saber essa diferença, por quê? Porque pode ser que a questão do concurso também tente inverter isso aí. Colocar, de repente, 800 dias ou 200 horas, colocar 200 horas, colocar 800 dias ou colocar 80 horas, colocar 80 dias, pode querer brincar com esses números aí. Então, lembra, 200 dias, 800 horas. Quais os turnos? Então, nós vamos ter o turno parcial, que é de 4 horas por dia, e o turno integral, com 7 horas por dia. Então, essas duas possibilidades de oferta da educação infantil em turnos. Um detalhe importante, gente, olha aí na nossa bolinha azul, que a frequência mínima exigida na educação infantil é de 60%. Gravem esse 60% aí, anotem, porque vai ser importante para a gente comparar com as outras etapas da educação básica. Volta aqui para a gente. Então, olha só. Importante a gente lembrar esse detalhe da frequência, porque pode ser também que a banca tente fazer um jogo com essa porcentagem aí, com esses números. Eu já vi muitas questões que fazem essa troca de números ou tenta confundir, tenta inverter a ordem dos números para tentar confundir o candidato em uma questão. Então, você tem que atentar aí para essa situação da carga horária. Então, agora, nós vamos passar para o ensino fundamental.
Vamos para o nosso próximo slide. Ensino fundamental é a etapa da educação básica que vai vir posterior, logo em seguida, à educação infantil. Qual o objetivo dela? A formação básica do cidadão mediante desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio. Então, olha só, palavras-chave para compreender o objetivo do ensino fundamental. É o domínio da leitura e da escrita, cálculo, ambiente natural e social, sistema político, tecnologia e artes, além da vida social. São palavras-chave para você compreender o objetivo do ensino fundamental. Dos valores que se fundamentam a sociedade, desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, e fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca. Vai ser no ensino fundamental que vai ser introduzido o ensino religioso. Então, na educação infantil, a gente não tem ensino religioso. Vou enfatizar aqui, não tem ensino religioso na educação infantil. O ensino religioso, ele entra no ensino fundamental, ok? Vou repetir, não tem ensino religioso na educação infantil. Ele entra a partir do ensino fundamental. Onde ele é oferecido? Onde o ensino fundamental é ofertado? Em, obviamente, escolas de ensino fundamental dos 6 aos 14 anos. Então, a educação infantil ela não termina aos 5 anos? Não é até 5 anos? O ensino fundamental não vem logo em seguida? Então, se a educação infantil termina aos 5 anos e o fundamental vem logo em seguida, quando ele começa? Aos 6 anos de idade. E vai terminar aos 14 anos. Como é a avaliação? Ela vai ter o objetivo de promoção por séries ou por ciclos. Então, a avaliação vai ter aí a promoção do aluno por séries ou por ciclos. O que isso significa? O aluno vai passar de uma série para outra, de um ciclo para o outro, a partir de uma avaliação que ele faz dentro daquela série ou daquele ciclo. Então, todo mundo aqui passou por esse processo, né, de escolarização. Então, você está lá no primeiro ano do fundamental e você só vai passar para o segundo ano se você tiver uma avaliação satisfatória que contemple os objetivos do primeiro ano para passar para o segundo ano. Carga horária anual, olha aí, novamente, 200 dias, 800 horas. Então, é a mesma carga horária da educação infantil. Mas, olha só, como o ensino fundamental agora vai ter avaliação com o objetivo de promoção, você vai ter um período de exames. Então, o que isso significa? Esses 200 dias e as 800 horas não conta o período de exames. Então, se perguntarem para vocês na prova qual a carga horária do ensino fundamental, você vai dizer que são 200 dias ou 800 horas, sem contar o período de exames. Tá? Então, o período de exames, ele não entra nessa carga horária de 200 dias ou 800 horas. São 200 dias ou 800 horas de aulas, de efetivo exercício de aulas. Tá? Quais os turnos? Parcial também, de 4 horas por dia, com progressiva passagem de 4 horas
para o regime integral de 7 horas por dia. Por quê? Isso foi um acréscimo feito porque há a perspectiva de progressivamente, de aos poucos, ser feita a implementação da escola de tempo integral. Então, há a possibilidade de você ir aumentando aos poucos essa carga horária até chegar nas 7 horas por dia. Ok? E olha lá no canto, detalhe importante. Enquanto na educação infantil a frequência mínima exigida vai ser de 60%, no ensino fundamental nós vamos ter o quê? 75% de frequência mínima exigida. Isso significa que, volta aqui para mim, aqui, foca em mim agora. Olha a brincadeira que uma banca de concurso pode fazer com você. 75% é de frequência. Isso significa que, se a banca perguntar para você qual é o limite de faltas que um aluno pode ter no ensino fundamental, e aparecer lá a alternativa 75%, o que é que você vai fazer? Você vai lá e vai marcar? Não, você não marca. Não marca. Por quê? Porque 75% é frequência. Qual é o inverso da frequência? É a falta. Se ele está perguntando o limite de faltas, significa que ele está perguntando o inverso. Ou seja, se a frequência é 75%, o limite de faltas é quanto? 25%. Então, é 25% o número máximo de faltas que um aluno pode ter no ensino fundamental. Olha só, olha a brincadeira que a banca pode fazer numa questão. Perguntar o número de faltas ao invés de perguntar a frequência. E aí, se você não prestar atenção, você pode errar. Porque vai estar lá, a banca pergunta qual o número máximo, qual o limite máximo de faltas que um aluno pode ter no ensino fundamental. Aí vai estar aparecendo lá, alternativa A, 75%. Aí o agoniado vai lá e vai marcar 75%, porque ele viu na LDB que está lá 75%. Mas, como você já recebeu essa dica, você vai manter a calma, vai manter a tranquilidade, você vai ler novamente o enunciado da questão e vai se atentar para esse detalhe. E aí você vai raciocinar. Se ele está perguntando o número de faltas, número máximo de faltas, eu vou pegar os 75% lá de frequência e diminuir de 100%, que vai dar o quê? 25%. E aí eu vou lá para outra alternativa que está dizendo 25% e vou marcar e vou acertar a questão. Tá? Então, fiquem atentos para isso no momento da prova. Vamos voltar para o slide. Então, olha só, o ensino fundamental é definido também outras formas de classificação dos alunos. Então, antes da gente passar lá para a etapa do ensino médio, é definida aí outras formas do aluno ele ser classificado, além da avaliação que vai fazer com que ele passe de uma série para outra. Se um aluno chega na escola e ele vem de uma outra escola, né, ou vem de um outro estado, de uma outra cidade, né, ou vem até mesmo de fora do país, quais são as possibilidades desse aluno ser classificado? Porque ele vai ter que entrar na escola e vai ter que fazer parte de uma série ou de um ciclo. Como que isso vai ser feito? Pela transferência, simplesmente. Como assim pela transferência? O aluno veio de Belém, veio para Belém e ele estudava lá em Goiânia, numa escola lá em Goiânia. Lá em Goiânia ele fazia o 5º ano do ensino fundamental. Ele não chegou a terminar o 5º ano. Se ele não chegou a terminar o 5º ano, ele vai ser transferido para cá e vai trazer toda a documentação dele de lá, da escola dele em Goiânia, e a partir dessa documentação, a escola vai classificar ele a partir da série onde ele parou, ou seja,
por meio dessa transferência das informações desse aluno de lá, de onde ele estudava, para aonde ele vai começar a estudar. A outra é uma avaliação feita pela escola. O que isso significa? Digamos que o aluno veio lá, deixa eu ver, o aluno veio de lá do Peru, de lá da Venezuela, ou até mesmo o aluno não estudava, ele simplesmente morou o tempo todo lá com a família dele, estudava em casa, ele nunca foi na escola. E aí, o aluno chegou lá com 10 anos de idade, 11 anos de idade, sem nunca ter estudado. Aonde você vai colocar, em que série ou em que ciclo você vai colocar esse aluno? E aí a escola pode fazer o quê? Uma avaliação para verificar qual o nível de conhecimento ou qual o nível de saberes, quais os saberes que aquele aluno domina, para adequar esse aluno, para encaixar esse aluno em alguma série ou em algum ciclo. Tá? Então, tem essas duas possibilidades. Verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. Tá? Então, o aluno não vai poder ser avaliado apenas por uma prova final. Ele vai ter que ter todo um processo contínuo de avaliação. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. E aproveitamento de estudos concluídos com êxito, além de obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo. Como assim paralelos? Já ouviram falar de uma coisa chamada dependência? Alguns de vocês já ficaram de dependência, né? Na escola, né? Você está lá no 6º ano do ensino fundamental, mas você está devendo matéria lá do 5º ano. E aí você vai de manhã fazer o 6º ano e à tarde você volta lá para estudar matérias do 5º ano. Isso nada mais é do que uma forma de fornecer recuperação paralelamente ao período letivo. Há um exemplo prático de como isso pode ser feito. Para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, olha só como a gente consegue enxergar a aplicação prática do que a legislação traz para a gente. Volta aqui para a gente. Então, olha só, viram que o ensino fundamental ele traz novas nuances aí na organização escolar, tá? O ensino médio, que é a última etapa da educação básica, ele vai ter algumas coisas que vão se manter do ensino fundamental, mas ele vai ter as suas peculiaridades. Vamos ver agora no nosso slide. Vamos lá. Então, olha só, o ensino médio, basicamente, você está vendo um texto enorme aí na sua frente, né? Falando da definição do ensino médio. Basicamente, o que é que você tem que lembrar? Que o ensino médio ele vai aprofundar o que você aprende no ensino fundamental. É isso. É isso que o texto da LDB, resumidamente, vai dizer para vocês. Olha, o ensino médio ele vai aprofundar os conhecimentos que você aprende no ensino fundamental e vai preparar você para, caso você queira continuar estudando, para entrar no ensino superior ou para fazer um curso técnico. O que você quiser estudar depois, o ensino médio vai ter que preparar você, aprofundando o que você aprendeu na educação básica e preparando você para entrar na universidade ou para fazer um curso técnico. Como? Desenvolvendo a sua autonomia intelectual, o pensamento crítico, compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos. Por quê? Porque na educação superior e até mesmo num curso técnico você vai ter que
ter essa base de fundamentos científicos e tecnológicos e vai ter que exercitar o pensamento crítico, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. E onde o ensino médio ele vai ser oferecido? Em escolas de ensino médio. Com que idade? O ensino fundamental não vai até os 14 anos? Então, o ensino médio começa com 15 anos e vai até os 17. Então, são 3 anos de ensino médio. Como é feita a avaliação? Também tem promoção, só que, olha só, você precisa dominar princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. A carga horária anual vai se manter em 200 dias e 800 horas, mas olha só, vai ter um aumento progressivo para 1.400 horas, ou seja, a implementação aos poucos do ensino médio em tempo integral. Tá? Em quais turnos? Parcial de 4 horas por dia e o integral, olha aí, aumento progressivo de 7 horas por dia. Já existem algumas escolas no Brasil, inclusive aqui no estado do Pará, com essa carga horária aí já integral de 7 horas por dia. Então, a previsão é que isso seja feito aos poucos. É por isso que foi feita uma emenda aí na LDB, um acréscimo, dizendo que esse aumento para as 1.400 horas ele deve ser progressivo, que é exatamente que vai compreender uma carga horária diária de 7 horas. Bom, voltando aqui para a gente. Então, essas são as etapas da educação básica. Tá? Então, lembrando vocês que níveis de ensino só existem 2, que é a educação básica e a educação superior. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio são etapas da educação básica, tá? Que é um nível de ensino. Então, não são níveis de ensino, eles são etapas da educação básica. A educação básica é que é o nível de ensino. Tá? Então, não esqueça disso, isso é muito importante. Gente, um detalhe importante sobre o ensino fundamental. Não existe ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Essa nomenclatura é comumente utilizada por nós, eu já falei isso anteriormente, eu estou reforçando, mas oficialmente essa divisão não existe. O que a legislação vai dizer posteriormente em outras leis é que existem anos iniciais do ensino fundamental e anos finais. A nomenclatura é essa, mas não é a LDB que traz essa nomenclatura. São outras legislações que vão vir depois, inclusive que vão ser cobradas nesse concurso que a gente vai ver mais lá na frente. Então, vamos para o próximo nível de ensino, que é a educação superior. Vamos lá para o nosso slide. Então, olha só, a educação superior tem como finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico. Essa palavra científico vai ser base aí para a gente compreender a educação superior. Pensamento reflexivo, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos do patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais. Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Promover a extensão, atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica. O que ele quer dizer? Que a educação superior ela vai ter que formar pessoas,
diplomadas, vai divulgar conhecimento e vai desenvolver a ciência. É isso. Ao invés de você lembrar de todo esse texto aí, é só você lembrar que a educação superior ela vai desenvolver a ciência, desenvolver conhecimento científico, formar pessoas diplomadas nas diversas áreas e divulgar conhecimento e prestar serviços à comunidade por meio de uma coisa chamada de extensão e também de pesquisa. Então, fazer pesquisas, prestar serviços à comunidade, desenvolver a ciência e divulgar conhecimento. É isso que a educação superior vai fazer por meio da formação de pessoas que serão diplomadas. É isso, tá? Quais cursos a educação superior vai fornecer? Cursos de graduação que terá acesso pessoas que concluíram o ensino médio, cursos de pós-graduação que quem vai ter acesso são pessoas que já são graduadas em uma área, por isso que o nome é pós-graduação, tá? Cursos de extensão que vão ser aí de livre acesso, quem vai definir quem vai poder acessar esses cursos, como geralmente são cursos de prestação de serviços à comunidade, né? Geralmente é aberto às pessoas e quem organiza esses cursos é que tem aí autonomia para definir quem vai acessar os cursos de extensão. Carga horária anual é a mesma da educação básica, são 200 dias, exceto os exames finais. Então, essa é a educação superior. Ela vai ser definida desta forma. Vamos agora para as modalidades. Nós temos, primeiramente, a educação de jovens e adultos. Lembra que as modalidades são formas de você oferecer os níveis de ensino. A educação de jovens e adultos ela é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Tá? São pessoas já adultas, jovens que não terminaram seus estudos quando deveriam terminar. Lembra lá, a educação básica vai de que idade? Vai até aos 17 anos. Então, é quem passou dessa idade e não terminou os seus estudos. É para esse público que a educação de jovens e adultos vai se destinar. Vai ter que ter articulação com a educação profissional, porque subentende-se que são pessoas que já estão em idade de trabalhar, em idade de exercer profissões, e a manutenção de cursos e exames supletivos vai se dar da seguinte forma. Conclusão do ensino fundamental para maiores de 15 anos. Então, quem tem mais de 15 anos vai poder ter o seu certificado de ensino fundamental fazendo aí cursos ou exames supletivos a partir dos 15 anos. Tá? Para a conclusão do ensino médio, maiores de 18 anos vão poder fazer esses cursos e esses exames supletivos. Tá? Isso na educação de jovens e adultos. Basicamente é o que a gente precisa saber. A educação profissional e tecnológica, ela vai se integrar aos diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Abaixo tem a definição dos cursos. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês desses cursos. Tá legal? Então, olha só. Quais são exemplos de cursos que a LDB traz? Primeiro, de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. O que isso significa? Cursos superiores, por exemplo, de tecnólogos, de tecnologia, na área da tecnologia. Ou cursos mesmo de capacitação. Tá? 2. De educação profissional técnica de nível médio.
articulada ou subsequente. São os cursos que a gente tem, por exemplo, no Instituto Federal, né, que é a antiga Escola Técnica, na Escola Técnica do Estado, né, que é a antiga ETEPA. Então, esses são cursos profissionais de nível médio, tá? São pessoas que vão cursar o ensino médio ao mesmo tempo que é o articulado, né? Então, você faz o ensino médio junto com o curso técnico, ou subsequente, ou seja, você conclui o ensino médio e depois faz o curso técnico na instituição. Então, existem essas duas formas aí de cursos técnicos de nível médio. 3. De educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, então cursos já a nível superior, dentro aí dessa formação tecnológica. A outra modalidade é a educação especial, que ela é uma modalidade da educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular. É importante você atentar para o preferencialmente, por quê? Porque a questão de concurso pode brincar, pode dizer obrigatoriamente ou exclusivamente, e na verdade é uma preferência que isso aconteça na rede regular de ensino. Por quê? Haverá situações em que essa oferta na rede regular não será possível. E a própria LDB vai dizer aí que nesses casos, sim, você pode oferecer essa educação especial fora da rede regular, tá? Em casos em que você não consegue de jeito nenhum oferecer na rede regular. Para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. E aí é importante a gente atentar para essa questão das altas habilidades ou superdotação, porque quando a gente fala em educação especial, a gente só lembra das pessoas com deficiência ou que têm algum tipo de transtorno. E aqueles alunos que têm altas habilidades, que são superdotados, que são além ali, têm uma capacidade muito além, muito acima da idade em que se encontram, eles também se enquadram na educação especial, porque eles vão precisar de um atendimento diferenciado. Então, educação especial não é apenas para alunos com deficiência ou algum transtorno, é também para alunos que têm altas habilidades ou que são superdotados. Quando necessário, apoio especializado na rede regular. Classes, escolas ou serviços especiais, quando não puder na rede regular, devido às especificidades do aluno. Olha aí, aquela exceção que eu falei para vocês. Então, existe essa exceção. E você precisa lembrar que ela existe porque a questão de concurso pode brincar exatamente com isso. Tá? Adaptações e professores capacitados. Então, os professores precisam ser capacitados para lidar com educação especial. Tá? Vocês que estão aqui para prestar concursos para a SEMEC, vocês passaram, né, por um curso de formação de professores, e quem passou aí por esses cursos de uns anos para cá, eu diria que de 10 ou 15 anos para cá, já teve na graduação, na sua formação, disciplinas que exatamente serviam para preparar os professores, capacitá-los para lidar com a educação especial, né? Libras, educação inclusiva. Então, essas disciplinas no ensino superior da graduação dos professores, ela vem exatamente atender a essa solicitação da LDB. Tá? Então, muito importante você atentar para isso. E, logicamente, vai definir, a LDB vai trazer, né, vai regulamentar quem são os profissionais da educação e como que esses profissionais vão ser formados e vão ser capacitados. Então, observe aí. Primeiramente, quem são os profissionais da educação? São professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Trabalhadores em educação
portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico superior em área pedagógica ou afim, e profissionais com notório saber. Isso foi um acréscimo realizado em 2017, ainda no governo Temer, da questão dos profissionais com notório saber, né, reconhecido pelo sistema de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação profissional, atestados por titulação específica, com ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender o artigo 5º, o inciso 5º lá do artigo 36. O que isso significa, gente? Quem são esses profissionais com notório saber? Isso existia muito antigamente. Quando a LDB foi promulgada em 96, isso foi retirado e em 2017 retornou. O que é o profissional do notório saber? Lembra lá do engenheiro que dava aula de matemática lá no interior, porque não tinha professor de matemática? É exatamente isso. É um médico que dá aula de biologia. Que mais? É o professor de letras que dá aula como se fosse pedagogo. Eu tinha, por exemplo, tive uma colega, quando eu trabalhei no interior, em uma cidade do interior, que ela era formada em letras, mas ela exercia o papel de professora pedagoga, né? De professora das séries iniciais como pedagoga. E aí, ainda existem profissionais que estão atuando dessa forma. Tá? Então, esse acréscimo aí da questão dos profissionais com notório saber, elas vêm exatamente aí enquadrando esses profissionais. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. O que isso significa? Para você dar aula na educação básica, você tem que ter um curso de licenciatura, que é o curso que forma professores. O que a LDB quer dizer com profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica? São profissionais formados em uma área, mas que não são formados em licenciatura. É o bacharel, por exemplo. É o cara que é bacharel em geografia e ele faz ali mais 2 anos, um curso de 1 ano e meio, 2 anos, de complementação pedagógica para ter as competências necessárias para dar aula de geografia. É o bacharel em biologia que faz a complementação para dar aulas de biologia. Vamos dizer assim, é o bacharel em física, né? O bacharel em química, é o químico industrial que faz a complementação pedagógica para dar aulas de química como se fosse um professor licenciado em química. São formações diferentes. Então, esses profissionais bacharéis, eles fazem a complementação pedagógica para poder dar aulas na educação básica. Formação dos professores. Então, essa formação para a LDB tem que ter os seguintes fundamentos: sólida formação básica, com conhecimento dos fundamentos científicos e sociais das competências de trabalho, associação entre teoria e prática, com os estágios supervisionados e as capacitações em serviço, aproveitamento da formação e experiências anteriores, instituições de ensino e outras atividades. Então, são esses 3 fundamentos: sólida formação básica, associação entre teoria e prática e aproveitamento de experiências anteriores. Tá? São os 3 fundamentos da formação dos professores. E ela vai se dar em 2 níveis. Nível superior, com cursos de licenciatura plena, e nível médio na modalidade normal,
para atuação na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Então, só pode atuar na educação infantil e no ensino fundamental, essas pessoas que têm essa formação de nível médio. Nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano. A partir do 6º ano, tem que ter a formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena, porque a partir do 6º ano do ensino fundamental, que são os anos finais, você tem aulas de disciplinas específicas, né? Então, você tem um professor para dar aula de geografia, outro professor para dar aula de física, outro professor para dar aula de química. Então, tem que ter a formação em licenciatura plena de nível superior. Vai ser promovida pela União, pelos estados e municípios. Lembra lá no início, lá que a gente estava falando da LDB, que a educação ela vai se dar no regime de colaboração? Olha o regime de colaboração aí aparecendo novamente na formação dos professores. Essa formação vai ser promovida de forma inicial, continuada e capacitação. Preferencialmente presencial, mas podendo ser suprida com tecnologias à distância, ou seja, com cursos EAD. Os sistemas de ensino vão promover a valorização dos profissionais da educação, assegurando, nos termos de estatutos e planos de carreira do magistério público, as seguintes garantias. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Então, para atuar no ensino público, tem que ter acesso por meio de concursos públicos. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim, ou seja, tirando licença, recebendo salário, tirando licença e recebendo salário para estudar. Piso salarial profissional, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho, período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga horária e condições adequadas de trabalho. Bom, a LDB encerra falando sobre os recursos financeiros que vão ser destinados à educação. Então, para fazer tudo isso aí que a LDB colocou, investir nos profissionais da educação, valorizar, investir no ensino público, da onde vai ser tirado esses recursos? Então, olha só. Primeira fonte de recursos é a receita de impostos, tanto da União como dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, dinheiro do imposto. Educação vai ser investida com dinheiro do imposto, primeiramente. Depois, receita de transferências constitucionais e outras transferências, como, por exemplo, tem lá a questão da receita do PIB, né? Porcentagem do PIB. Transferência, por exemplo, houve uma discussão há um certo tempo dos royalties, né, do petróleo, do pré-sal, serem transferidos para a educação, né, uma porcentagem. 3. Receita do salário e educação e de outras contribuições sociais. 4. Receita de incentivos fiscais. 5. Outros recursos previstos em lei. E aí vai ter estados, municípios, que vão definir leis específicas, até a própria União, definir leis específicas para destinar recursos para a educação. Então, voltando aqui para a gente. Então, gente, basicamente é isso que a LDB vai trazer para a educação nos seus 96 artigos. Então, como eu falei para vocês inicialmente, eu não trabalho falando artigo 1 é isso, artigo 2 é isso. Eu tento resumir as informações e destacar o que é de principal e que pode cair na questão do concurso. Tá, gente? Então, essa foi a nossa aula sobre LDB. A gente conclui. Qualquer dúvida, estou disponível para responder as perguntas. As perguntas que não foram respondidas neste momento serão respondidas posteriormente, vocês podem ter certeza. E a gente vai tirar todas essas dúvidas sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Gostaria de agradecer a vocês novamente pela atenção até este horário, a presença de vocês e que vocês sigam estudando e se preparando para esse concurso. Até mais, gente!